Meus irmãos, a paz do Senhor, presbítero Cláudio, vamos trazer hoje o resumo da nossa segunda lição, revista de adulto deste primeiro trimestre de 2025. Lembrando, a nossa revista está tratando sobre a Santíssima Trindade, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Primeira lição trouxe uma abordagem mais resumida sobre o mistério, sobre a Trindade, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A segunda lição traz como título o Deus Pai. O Deus Criador, o Deus mantenedor de todas as coisas, mantendo a ordem pelo poder da sua palavra. Texto áureo, Mateus capítulo 11, versículo 27, onde Jesus diz que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Verdade prática, conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Jesus é a plena revelação do Pai. Filipe faz essa pergunta, está lá em João capítulo 14. Mostra-nos o Pai. Aí Jesus responde a Filipe: eu estou com vocês há tanto tempo e tu me pergunta, mostra-me o Pai? A nossa leitura diária, segunda-feira, Mateus capítulo 6, versículo 9, onde Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, e a oração começa: Pai Nosso que estás nos céus. Então Jesus já nos dá esse ensinamento, nosso Pai. Terça-feira, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, onde o Senhor fala, através de Moisés, ao povo israelita. O Senhor é o único Deus e verdadeiro, não existe outro. Quarta-feira, João capítulo 5, versículo 26, uma das muitas ocasiões em que Jesus atribui ao Pai, Jesus pontuando aqui que o Pai tem a vida eterna em si mesmo. Em outra oportunidade ele diz: eu e o Pai somos um. Quinta-feira, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, onde Paulo pontua que o Filho é mediador entre o Pai e os homens. Nós temos um advogado, Sexta-feira, Gênesis capítulo 17, versículo 1, Deus, o Pai, é todo-poderoso. E sábado, Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando Deus responde à pergunta de Moisés. Moisés está na frente ali da sarça, no Monte Horebe. Deus manda que Moisés vá até o Egito para libertar o seu povo. Aí Moisés pergunta a Deus: e quando eu chegar lá, e o povo me perguntar quem foi que me enviou, eu vou responder, vou dizer que o nome de quem? Aí Deus diz: o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés continua retrucando e Deus diz: o eu sou o enviou. Glória a Deus, Então, irmãos, vamos estudar um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais, relembrar sobre a primeira pessoa da Trindade, Deus Pai. Estudamos na nossa lição anterior, Trouxemos uma abordagem, o comentarista, o autor, o pastor Douglas Batista, sobre o ministério da Santíssima Trindade, falando sobre a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nas nossas lições seguintes, trazem de uma forma mais objetiva sobre cada pessoa da Trindade e o seu papel, certo? Então, a doutrina da Trindade nos apresenta o Pai como a primeira pessoa divina, de quem procede o Filho
e também o Espírito Santo. Ele, o único Deus verdadeiro, é a fonte da divindade, que age por meio do Filho e também do seu Santo Espírito. Então, o Pai se revela plenamente em Cristo, né? Seus atributos e nomes expressam sua natureza e sua glória. A nossa segunda lição, os objetivos dela, é reconhecer biblicamente a identidade de Deus Pai, entender que o Pai se revela plenamente no Filho, em Jesus Cristo, e identificar atributos e nomes que expressam a natureza de Deus Pai. Tem aqueles atributos que são incomunicáveis, que somente Deus, Pai, Filho e Espírito Santo possui, e também alguns atributos comunicáveis que Deus, pela sua onisciência, pelo seu amor, né, compartilha conosco, certo? Então, há um só Deus em três pessoas coexistindo, né? Com substâncias, né? Mesmas substâncias e distintas. Há um só Deus em três pessoas coeternas, eternos, consubstanciais, mesmas substâncias e distintos. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é a primeira pessoa da divindade. Quer dizer que os outros são inferiores, pastor? Não, de forma alguma. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a gente vai aprender um pouquinho mais nesta nossa segunda lição, a identidade, a revelação e a pessoa de Deus Pai, aquele de quem procede o Filho e o Espírito. Deus Pai é a fonte eterna da divindade, o Criador, o Redentor, né? O Revelador. Então vamos debruçar um pouquinho mais, dissipar algumas dúvidas que sempre tem, né, a respeito do nosso Criador, do nosso Pai eterno. A nossa leitura bíblica está no Evangelho escrito por Mateus capítulo 11, versículos do 25 a 27, e o Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 14, versículo do 6º ao 11º. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, porque nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. Crede em mim, que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede em mim, ao menos, por causa das mesmas obras. Filipe indaga Jesus. Quando Jesus diz que estava indo para o Pai, Jesus está aqui reunido com eles no cenáculo, após Santa Ceia, e Jesus dá uma série de instruções. Aí Jesus diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e que ninguém vai a Deus, ninguém chega até o Pai, senão pelo Filho. Por isso Jesus é a plena revelação do Pai. Quando a gente olha lá para o tabernáculo, a Arca da Aliança,
onde simbolizava ali a presença do Pai, do Altíssimo, ficava lá no final, no lugar chamado Santo dos Santos, né? O lugar santíssimo. E para chegar até lá, era necessário uma série de processos que o sumo sacerdote, apenas o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo do Santo, ao lugar santíssimo. E para chegar lá, existia uma série de etapas que o sumo sacerdote precisava chegar. Jesus é o nosso sumo sacerdote, certo? Então, para chegar até o Pai, a gente precisa conhecer o Filho. Sem Jesus, é impossível chegar ao conhecimento do Deus Pai. Então, hoje vamos aprender, irmãos, um pouquinho mais. A palavra de Deus, a fonte, ela é inesgotável. Lembra daquela expressão que fala que o poço é fundo? A fonte, ela não tem fim. A água que nós tiramos, o balde que nós tiramos a água é pequeno, a corda é curta. Ou seja, quanto mais tiramos água da fonte, mais temos água para tirar. Quanto mais bebendo água da fonte, mais tem água para beber. Jesus fala com aquela mulher samaritana em João capítulo 4, 5, se não me engano. Se ela bebesse da água que ele lhe desse, nunca mais ela teria sede. Então a fonte ela é inesgotável. Então estamos aprendendo, relembrando um pouquinho mais, né, da pessoa do Deus Pai, certo? O primeiro ponto da nossa lição, a identidade de Deus, o Pai. O Pai é o único Deus verdadeiro, o Pai é a fonte da divindade, o Pai age por meio do Filho e do Espírito. A gente vê no Pentateuco, capítulo em Deuteronômio, o quinto livro ali do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números de Deuteronômio, o quinto livro do Pentateuco, onde Moisés, né, repete todas as instruções que Deus deu ao povo israelita, aquela geração nova que nasceu no deserto, estava prestes a entrar em Canaã. Então, Deus, através de Moisés, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, diz: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Não existe três deuses. Estudamos isso na nossa primeira lição. Então, Deus no Antigo Testamento é um só Deus que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos, pelos seus atos. Os atos de Deus revelam a sua grandeza, o seu caráter, a sua soberania, a sua santidade. Certo? No Novo Testamento, apresenta o Pai como Deus por excelência, em várias ocasiões aqui, principalmente no Evangelho escrito pelo apóstolo João, Jesus apresenta Deus como Pai. Em Mateus capítulo 6 está lá a oração Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Os discípulos pedem a Jesus que o ensinasse a orar. Aí Jesus começa dizendo, olha, começa assim, Pai Nosso que estás nos céus. Então Jesus está dizendo, ó, meu Pai, o vosso Pai. Quando Jesus ressuscita, que Maria Madalena chega lá no túmulo do Senhor Jesus, está lá um anjo à direita, outro aos pés, ali onde Jesus estava o corpo, e Maria, pensando que fosse o jardineiro, Maria pergunta àqueles anjos, onde colocaste o corpo do mestre? Aí Jesus aparece ali e Maria, a princípio, não reconhece. Mas quando Jesus diz Maria, ela reconhece a voz do mestre. Aí o Senhor Jesus diz, não me detenhas, porque ainda não fui até o Pai. Não retornei até o Pai. Meu Pai
o vosso Pai. Então, Jesus nos revela a paternidade de Deus. Em Cristo, em Jesus, nós somos co-herdeiros, herdeiros, filhos por Jesus Cristo, certo? Então, Deus, na revelação aqui da Trindade, é a primeira pessoa divina, né? De quem procede o Filho e também o Espírito Santo, o mantenedor de todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então a gente vê aqui no Evangelho escrito por João, principalmente por João, em várias ocasiões Jesus atribuindo, chamando, identificando Deus como Pai, ele como Filho. Em outra ocasião, ele diz: eu e o Pai somos um. Né? Então, duas pessoas, mesma substância, irmão. Certo? Então, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando o seu papel como Criador, sustentador do universo. A gente vê isso em Isaías 63, versículo 16, Mateus, aqui na oração do Pai Nosso, Efésios, tá? Então, o próprio Jesus, ele se refere a Deus como Pai e ensina os seus discípulos a orarem dessa forma: Pai Nosso, meu Pai, teu Pai, que estás nos céus. O Pai, Deus Pai, é a fonte da divindade. Deus é o supremo ser eterno, que nunca teve começo, nem princípio, nem fim. Deus está no passado, no presente e no futuro. Se eu decido seguir o caminho que vai para a direita, no final, Deus está lá. Deus sabe qual é o resultado. Se por acaso eu decidir seguir o caminho pela esquerda, Deus está lá. Deus sabe qual é o resultado, porque Deus não está sujeito ao tempo. Ele é eternamente. Entende, irmãos? Então, Deus é o ser supremo. Em João, capítulo 5, versículo 26, está escrito: ele existe por si mesmo. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, Deus, ele é o Deus imutável, porque Deus não muda, certo? De eternidade em eternidade. No Salmo 90, verso 2, diz: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Entende? Deus é o Criador dos céus e da terra e tudo que nele existe. Ele é o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Espírito doador e mantenedor da vida. Jó fala isso no capítulo 33, versículo 4. Então, o Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Ele é a origem e a fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito Santo procede. Mas Deus criou tudo sozinho? Não. Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus. Um só Deus. Entenda isso. Não são três deuses. Um só Deus, três pessoas. Mesma substância. Mesmo. A gente deu um exemplo na semana passada sobre a água, que nos ajuda a compreender um pouquinho mais sobre a pessoa de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Nós trouxemos o exemplo da água. A água, ela pode existir em três formas diferentes: a líquida, a sólida e a gasosa. A líquida, essa forma que bebemos, a sólida, como o gelo, e a gasosa, que é o vapor. Deixou de ser água? Não. Continua sendo água. Então, mesmo de três formas diferentes, ela sempre vai ser água. A substância é a mesma. Da mesma forma é
a Trindade. Outro exemplo, bem claro, vamos fazer uma analogia com o Sol, né? Imagine o Sol. O Sol em si, ele vai representar, fazendo essa analogia, obviamente, né, de uma forma bem simplista, Deus Pai, a fonte de tudo, a fonte da luz, a fonte do calor. A luz que vemos representa, obviamente, essa analogia, o Filho, né? Revela o Pai ao mundo. A luz que brilha. A luz emana de quem? Do Sol. Certo? E o calor, nós não vemos o calor, nós sentimos. Né? Representa o Espírito Santo, que atua em nós. Então, todas essas manifestações vêm de onde? Do Sol. A luz e o calor, né? Mas são distintas em como se representam. Entende? O Pai, a fonte de tudo, o Criador, aquele que envia, João 3,16, porque Deus amou a humanidade que enviou o seu Filho. O Filho, o Verbo encarnado, João capítulo 1, versículo 14, aquele que é enviado, né? E o Espírito Santo, o Consolador, aquele que está no meio da igreja. Deus Pai enviou Deus Filho, Deus Pai e Deus Filho enviou Deus Espírito Santo, que está no meio da igreja. Entende, irmãos? Então, o Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Ele é a origem e a fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito Santo procede. O Pai age por meio do Filho e do Espírito. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade, Deus Pai, certo? E o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Isso não implica, não quer dizer que tanto o Filho quanto o Espírito Santo seja inferior ao Deus Pai, mas expressa a maneira como as três pessoas da Trindade operam inseparadamente, cada um conforme sua distinção pessoal. Então, pegando o nosso exemplo do Sol, a fonte de calor, de luz, é o Sol. A luz, representando aqui essa analogia, o Filho. A luz que brilha, o calor também. Deixou de ser do Sol? Não. Entende? Então, todas essas manifestações vêm da mesma fonte. Da mesma forma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entende? Então, o Pai proclamou as palavras criadoras e os filhos executou. João capítulo 1, versículo 3. Tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito viria a existir. Ou seja, sem Cristo, o Verbo encarnado, a palavra viva, né? Sem Jesus, nada do que foi feito viria a existir. E o Espírito de Deus parava sobre a fonte das águas. Então, Pai, Filho e Espírito Santo atuando, né, na criação. Entende? E o Filho realizou. Quando o Filho retornou ao Pai, o Espírito foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e o ensinador. No Salmo 33, verso 9, diz, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Deus é a fonte. Entende? Mas tudo foi feito pelo Filho. Porque sem Jesus, nada do que existe viria a existir. E o Espírito Santo pairava sobre a fonte das águas. Quando a Trindade cria o ser humano, está lá, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E em outras passagens da Bíblia, está lá Deus falando, né, a terceira pessoa, né, atribuindo a criação, a ação, a uma atividade conjunta, Pai, Filho e
Espírito Santo, certo? O segundo ponto da lição, o Pai revelado em Cristo. O Pai se revela aos humildes, o Pai se faz conhecer pelo Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. Então, o Pai se revela aos humildes. Jesus diz, Mateus capítulo 11, versículo 25, ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Quando Jesus, João capítulo 3, está conversando com Nicodemos, Nicodemos era um mestre da lei, uma autoridade, uma referência, né, em Israel. Jesus diz, olha Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu não pode entrar a conhecer o reino de Deus. Então, por isso, o evangelho é loucura para o mundo. A cruz é loucura, é escândalo para o mundo, para os sábios, humanamente falando. Os mistérios do reino de Deus não são revelados aos soberbos, aos que se consideram sábios aos seus próprios olhos. O Pai se dá a conhecer aos pequeninos, aqueles que possuem a humildade, né? Que reconhece que a fonte vem de Deus. Provérbios, capítulo 3, versículo 7, diz, não seja sábio aos teus próprios olhos, antes teme ao Senhor e se desvia do mal. Então, não adianta todo conhecimento secular sem humildade, sem reconhecer que a fonte da vida vem de Deus. Tudo vem de Deus. O problema é que o homem auto se denomina um Deus. Ele não aceita, o homem, obviamente, né? Essa mente cauterizada não aceita que ele depende de um ser superior, de um Deus criador. Mas esta é a pura realidade. Alguém consegue se esquivar da morte? Evitar que a morte chegue? Evitar que vai descer à sepultura? Todos morrem. Então aqui está a nossa limitação. Então não se vá, não se deixe influenciar por essas culturas secularizadas, né? Por essas ideologias humanistas, satânicas, que tentam desassociar o homem de Deus. Deus é a fonte de tudo. Entende, irmãos? Então o Pai se faz conhecer pelo Filho. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por Ele. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus capítulo 11, versículo 27. Então, o Pai é um ser pessoal e relacional, ou seja, Deus se relaciona conosco. Deus não criou o mundo, a humanidade, e deixou a seu bel prazer, não interfere em nada. Nada disso. Tudo acontece debaixo da permissão de Deus, mas Deus está conduzindo a história. Só é possível conhecer a Deus por meio do Filho, o único mediador entre Deus e os homens. João capítulo 14, versículo 6. Jesus diz, eu sou o caminho. Não existe janela, não existe uma porta no fundo. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Vida só temos em Cristo. Ninguém vem ao Pai, nosso Pai, se não for através de Cristo. Entende, irmãos? Então, sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer Deus Pai será incompleta ou distorcida, né? Fadada a erros e idolatria. Porque é impossível conhecer a Deus senão através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí no diálogo de Jesus com os apóstolos, João capítulo 14, João capítulo 13, a gente vê ali a partir do capítulo 11, né, 12, 13, Jesus reunindo ali no cenáculo com os apóstolos e segue uma série de instruções, onde Jesus está caminhando para o Gólgota e dá uma série de instruções aos seus apóstolos, né? E neste diálogo, Filipe faz essa pergunta a Jesus, né? No diálogo com Filipe, Jesus revela outra verdade. Quem me vê, a mim, Filipe, vê o Pai, porque Filipe pergunta, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus diz, eu estou convosco há tanto tempo, Filipe,
e tu me pergunta, mostra a mim o Pai? Não credes tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo, olha o que Jesus fala aqui, as palavras que eu falo, que eu ensino, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Entende? Então, há uma harmonia aqui. Jesus, em momento algum, desobedeceu ao Pai. Aquilo que Jesus realizava era em concordância plenamente com a vontade de Deus Pai. Certo, irmãos? Então, essa declaração ratifica a doutrina da Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai, o qual, sendo o resplendor da sua glória, o escritor aos Hebreus fala, e a expressa imagem da sua pessoa, da pessoa de Deus Pai. Então, a unidade entre o Pai e o Filho é essencial e inseparável. João 10, capítulo 30, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Não quer dizer que são a mesma pessoa, mas que compartilham a mesma natureza divina. Lembra do exemplo do sol que eu falei aqui? Né? A obra, as palavras e o caráter de Jesus são uma expressão direta da ação do Pai, que opera por meio do Filho, e o Filho age em total comunhão com Deus Pai. Certo? E finalizando, o terceiro ponto da nossa lição, uma pessoa de Deus Pai, os atributos incomunicáveis do Pai, os atributos comunicáveis do Pai e os nomes que revelam o Pai. Então, são os atributos incomunicáveis do Pai, são qualidades exclusivas da divindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Pertencem à Trindade. Nós, humanos, não possuímos. Por exemplo, a coexistência, certo? Existência própria. Deus é. Desde a eternidade, de eterna eternidade, Deus é. Tá? Deus existe por si mesmo, não depende de nada para existir. Deus é. Outro atributo é eterno. Deus é eterno. Nós somos eternos? Não, nós seremos. Mas nós temos um início, nós fomos criados. Nós nascemos. Deus, não. Jesus, não. Jesus nasceu como homem, mas Jesus é eterno. Jesus conversando com os fariseus, né, os fariseus chamando Abraão de pai. Aí Jesus diz, antes de Abraão eu sou. Né, o que levou os fariseus a querer apedrejar Jesus, né? Imutabilidade. Deus não muda. Deus não muda. Onipotência, todo poder pertence a Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Não existe nada que Deus não possa fazer. Outro detalhe, ninguém nem nada atrapalha, frustra os planos de Deus. Deus sabe o que vamos pensar, fazer daqui a um minuto. Ele é. Entende, irmãos? Então, Deus conhece a onisciência também, o atributo incomunicável da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A onisciência. Deus sabe todas as coisas. E a onipresença. É impossível estar num lugar e Deus não está lá. O salmista fala isso no Salmo 139. Para onde fugirei da tua presença? Nem o abismo, nem a escuridão para tu é como se fosse a luz. Porque não existe um lugar onde Deus não esteja, onde Deus não veja. É impossível fugir, irmão, se esconder da presença de Deus. Entende? E os atributos comunicáveis do Pai são a qualidade divina que, de alguma forma, Deus compartilha com sua criatura, ainda que de maneira limitada. Reflete os aspectos do caráter e da moral de Deus que podem ser vistos, em grau menor, no ser humano criado à imagem e semelhança. Façamos o homem, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, a nossa imagem e semelhança. Certo? Então, santidade. Deus é santo e chama nós, seus filhos, a serem santos.
Seja santo, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Amor. João vai falar na sua epístola que Deus é o próprio amor. Deus é o amor em essência e podemos amar Deus e o próximo. Jesus vai resumir os 10 mandamentos em 2. Amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Fidelidade. Deus nos chama a ser fiéis, certo? Bondade. Deus é bom em todo tempo e somos exortados a agir com bondade em nossa conduta diária. E os nomes que revelam o Pai, né? Os nomes de Deus não tratam apenas da sua identificação, mas revela a sua natureza, suas obras, né? Suas virtudes. O nome Elohim, por exemplo, nós estudamos na nossa primeira lição, que é o nome que revela Deus de Israel, apesar de o plural do nome Elohim, que quer dizer Eloá, né? Reafirma o monoteísmo. O nome Elohim, Deus de Israel, o plural de Elohim é Eloá, né? Reafirma, apesar do nome do plural Eloá, né, que vai pontuar ali como a trindade, façamos. Ali está no plural, né? O homem é a nossa imagem e semelhança, mas reafirma o monoteísmo. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. O nome é o Shaddai. A gente está lá em uma passagem, Gênesis capítulo 17, versículo 1. Né? O nome El Shaddai revela a Deus como Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 28, versículo 3, 35:11. O nome Adonai, né? E do grego Kyrios, manifesta sua autoridade como Senhor. E o tetragrama pessoal, né? Yahvé, WH, né? Yahvé revelando como o eu sou. Diz no capítulo 3, versículo 14, Deus falando com Moisés, né? Quando Moisés pergunta novamente. E quando o povo perguntar quem enviou, o que é que eu vou dizer? Eu disse, o eu sou lhe enviou. Jesus usa essa mesma expressão, essas mesmas palavras, quando ele está lá no Gólgota, né? E os soldados, juntamente com Judas Iscariote leva Jesus, traz Jesus com um beijo, e eles perguntam, buscamos a Jesus de Nazaré, o Nazareno. Aí Jesus diz, eu sou. As mesmas palavras que Deus Pai usou na ocasião lá no Monte Horebe, com Moisés, Jesus usa, mostrando a sua divindade, a sua eternidade. Entende? Então, enfatiza a eternidade e a imutabilidade de Deus. Esses nomes divinos identificam a primeira pessoa da Trindade, sua soberania, poder e eternidade, que são aspectos fundamentais da doutrina cristã, né, sobre a grandeza e a majestade de Deus. Então, irmãos, a doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 deuses, pastor? Não, irmãos. Não são 3 deuses. É um único Deus, né? Um único Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, né? Mesmo atributos. Entende? Novamente, pega o exemplo que eu dei do Sol. A gente entender, fazendo essa analogia. Imagina o Sol. Ele se representa, o Sol representando ali o Pai, a fonte de tudo, do calor, da luz. O Filho representa a luz, né? A luz vem de quem? Do Sol. E o calor vem de onde? Então, a fonte é a mesma. A fonte é a mesma. Então, todas essas manifestações vêm do mesmo Sol. Mas são distintas em como se representam
e atuam. Da mesma forma, exemplificando, pegando um exemplo aqui pitoresco, né, bem simples, para nos ajudar a compreender a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Próxima lição, a gente vai estudar um pouquinho mais o Pai, o Deus Pai, enviando o Deus Filho, né, para nos resgatar, para nos salvar. João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. É impossível chegar a Deus se não for através de Jesus. É impossível ser convencido do nosso estado miserável sem o Espírito Santo. Nós oramos ao Pai em nome do Filho, no poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida.